Seja muito bem-vindo ao nosso curso, a nossa aula, número 13 do módulo 2 do nosso curso, Desvendando o Livro de Apocalipse. As características das igrejas do Apocalipse. Tá? Esse é a última aula. Nós vamos fazer o compilado das igrejas e tirar uma percepção de como a igreja deve agir e como ela não deve agir, ok? Aqui está, espero que você nunca mais tenha dúvidas sobre esse livro, ficou com uma letra muito ruim devido ao fundo, mas vamos para a frente, ok? Nós vamos seguir então para as aulas anteriores, as 5 aulas que nós sempre fazemos a nossa retrospectiva, né? Então, aqui em cima, nós vamos falar da aula 8, está aqui o card, em cima do card, né? Da apresentação da aula 8, vai ter o link para você, se não viu, ir lá ver depois que assistir essa aula, tá bom? Nós falamos sobre a igreja de Tiatira, a história e a geografia dela, os aspectos sociais e religiosos, que podemos trazer para a igreja atual da igreja de Tiatira, ok? Seguindo, aula 9, a igreja de Sardes, tá? Também as mesmas questões, história e geografia, nós fazemos um aspecto geral, aspecto social e religioso, como é que era naquela época, e o que nós podemos trazer da igreja de Sardes para a igreja atual, tá bom? Também aqui em cima vai estar o link dessa aula. Se você não viu, depois de ver esse vídeo, você vai lá ver, ok? Seguindo, a aula 10 é da Igreja de Filadélfia, as mesmas questões, história, geografia, aspecto social e religioso, e o que nós podemos trazer para a igreja atual. É importante você conhecer a aula de cada igreja, tá bom? Que você vai ver detalhes interessantes. Também aqui em cima, vou colocar junto a aula, o card da aula 10, vou colocar o link para você ir ver essa aula se você não viu aí, tá bom? Seguindo, finalmente a última carta da igreja de Laodiceia, história e geografia, aspecto social e religioso, o que nós podemos trazer para a igreja atual. Eu estou com soluço, não sei porquê. Tá bom? Então, aqui em cima vai estar também, junto ao card, o link. Depois, nós vamos falar da última aula. A última aula, muito importante. Se você não viu, veja. O link vai estar aqui junto ao card, aqui em cima. Tá? Nós falamos sobre as características das fases da igreja na história. Ou seja, ao longo da história, como é que a igreja se portou. Se você está curioso, vai lá ver. Características da igreja do Apocalipse, das cartas do Apocalipse, e a comparação entre as características da igreja na história e as características da igreja do Apocalipse, para a gente poder, então, verificar que há uma profecia embutida nas cartas do Apocalipse, tá bom? Preste atenção, aqui embaixo eu vou colocar também no link de descrição o link do WhatsApp do grupo, o link do meu WhatsApp e o link das últimas aulas, aliás, de todas as aulas, tá? Do curso Desvendando o Livro de Apocalipse, tá bom? Vou colocar todos aqui embaixo, ok? E o que a gente vai falar na aula de hoje? O que a gente vai falar na aula de hoje, para fechar esse conjunto das cartas às igrejas, nós vamos falar sobre a apresentação da tabela de boas e más características. Ou seja, vou apresentar para você uma tabela, tá? Onde eu listei todas as boas características que Jesus julgou e todas as más características que Jesus julgou.
certo? Das igrejas. Vamos fazer um resumo das características boas e más, né? Ou seja, vamos apresentar a tabela, fazer um resumo sobre essas características, do que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer na igreja atual, e tirar um condensado também de coisas que nós devemos fazer, das características que nós devemos ter, das características que nós não devemos ter, tá bom? Então vamos lá para a tabela. Essa aqui é a tabela. Seja bem-vindo a nossa, então, nós tivemos que regravar, né? Tivemos que regravar a nossa aula, foi muito chato isso, mas acontece, né? Problemas acontecem. Então, o que nós vamos ver agora? As características positivas e negativas de cada igreja, tá bom? Éfeso, o que Jesus chamou a atenção positivamente de Éfeso? Filtrou os apóstolos mentirosos, ou seja, não deixou que os apóstolos falsos enganassem a igreja, odiavam as obras dos nicolaítas, tinham boas obras, esforçavam-se nos trabalhos sem cansar, ou seja, no trabalho de evangelizar, de amar o próximo, né? Tinham paciência para ver as profecias se realizarem. Não podem sofrer os maus, ou seja, não podem sofrer aqueles, admitir que os crentes em pecado, com ideias erradas, com intenções erradas, pudessem influenciar a igreja. A característica negativa, embora uma só, ela era muito importante. Eles esfriaram o primeiro amor. E o que é esfriar o primeiro amor? É não ter mais paixão pelas almas. Não olhar para as pessoas na rua e não perceber que elas estão indo para um lugar que não tem mais onde sair. Eles perderem esse amor e nós não podemos perder esse amor. Esmirna tinha boas obras, que também é uma característica importante. Precisamos ter boas obras. Apesar da muita tribulação, não desanimaram. Apesar da pobreza, não desanimaram, ao ponto de Jesus dizer que eles eram ricas. Era uma igreja rica no céu. Temos que ser ricos no céu e não na terra. Pérgamo também tinha boas obras. Habitava num lugar complicado, que era o trono de Satanás. Lá tinha o trono de Zeus, né? Templo de Zeus com um trono imenso. Se você tem dúvida, vai lá ver a igreja de Pérgamo, vídeo da igreja de Pérgamo. Permaneceram no nome de Jesus, apesar de toda a influência de Satanás, e não negaram a fé. Porém, sempre tem um porém, né? Tinha aquelas pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Balaão ajudou Balaque, que era o rei, contrário a Israel, a lançar tropeços diante de Israel para que ele caísse na prostituição, para que fosse impuro sexualmente, para Deus tirar a proteção sobre eles. Se você não leu Balaão, vá lá no Antigo Testamento, lá acho que não sei se está em Números, não está em Números. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, não é Gênesis. Deixa eu ver aqui. Vamos ver rapidamente aqui. Balaão. Aí eu estou sem internet.
buscar na internet, porque para fazer a aula eu não quero perturbação. Vai lá, vamos ver. Números, né? 22 a 24. Se você tiver dúvida, vá lá em números. Por isso que eu não queria. Por isso que eu não queria. Só Jesus agora. Não é fácil. Não é fácil. Então, balão lá. Números 22 a 24. E as obras de Nicolaitas, que eram uma seita que tinha duas vertentes. Uma advogava que se podia contaminar sexualmente, não havia problemas, podiam comer carne sacrificada aos ídolos, que podia fazer parte das associações com seus deuses padroeiros, tá certo? Então, podiam participar dos cultos dos deuses, da imoralidade dos cultos, tá certo? Isso era a doutrina dos Nicolaitas. Tiatira, né? As últimas obras dela cresciam ao longo do tempo. Né? Jesus salientou o serviço, né? A parte com relação às pessoas, a fé, com relação à dedicação da fé, e a paciência, em esperar o tempo de Deus, mas que tolerava Jezabel, que ensinava a fornicação e a idolatria. A mesma coisa parecida com os Nicolaitas. Conhecer as profundezas de Satanás. Lembra que Tiatira está relacionada à igreja medieval, onde se introduziram na igreja medieval o culto aos santos, a Maria, né? E as pesquisas das coisas obscuras, certo? Sardes é uma igreja que está relacionada à igreja restaurada, a igreja ao luteranismo, né? A Lutero, reformada. Tem o nome de quem vive, mas está morto, e não é vigilante, não tem nada de bom. Ou seja, assim que houve a reforma protestante, houve uma guerra, porque os estados, né, os países na época, adotaram ou o catolicismo ou o protestantismo. Muitas igrejas nacionais, ou seja, controladas pelo monarca, surgiram. Na Alemanha, os luteranos, na Inglaterra, os anglicanos, que romperam com a Igreja Católica, mas não mudaram o modo da igreja ser, ou seja, era uma igreja eclesiástica, era uma igreja parecida com os Nicolaitas, né? Onde havia o soberano, era praticamente o primeiro na igreja, né? Então parecia que estava vivo, mas não estava, era uma igreja formal. A Filadélfia, conheça as suas boas obras, olha, enaltecendo as boas obras, tendo pouca força, não desistisse, mas Jesus colocou uma porta aberta. Guardaste a minha palavra, ou seja, não negaste, não deixaste misturar a minha palavra, tá certo? Não negaste o meu nome, ficaste firme. Não há pontos negativos na igreja de Filadélfia. Ao contrário, na igreja de Laodiceia não há pontos positivos, só há pontos negativos. Obras ruins são a ausência de obras boas, já é uma obra ruim. Não é nem frio nem quente, está com o pé no mundo e um pé no reino de Deus. Está em cima do muro. Então, por isso que Jesus disse que é morno. E aí ele não aceita. Acha que é rico,
não precisa de nada. E viver o Evangelho é viver o Evangelho na vida material. Na verdade, Jesus criticou essa igreja dizendo que ela não era rica. Ela era pobre, cega e estava nua. Então nós temos que ter essa visão muito clara daquilo que Jesus considera bom e do que considera mal, tá bom? Agora, fazer um apanhado do que seria o ideal para a igreja, né? A igreja noiva de Cristo. Que filtrasse os apóstolos, não deixasse falsos profetas falarem, falsos apóstolos, falsos mestres falarem na igreja, ensinarem coisas erradas, que odiassem as obras nicolaítas, sejam pela questão da licenciosas, né, com as coisas erradas, ou pela uma estrutura eclesiástica rígida, certo? A Igreja Católica adotou o Papa, né? Papa que significa pai, né? Jesus vai dizer: nunca a ninguém chamar de pai, senão o vosso Deus. Desculpem o barulho. Ter sempre boas obras, esforçar-se nos trabalhos sem cessar, ter paciência para esperar o tempo de Deus, não passar a mão em cima dos que estão errados ou dos que estão mal intencionados, certo? Suportar a tribulação, suportar a pobreza, permanecer no nome de Jesus, não negar a fé nunca, certo? Crescer nas obras, ter serviço presente, ou seja, estar sempre trabalhando em função do reino, e a paciência para, já escolhi aqui paciência, né? Paciência para esperar o tempo de Deus, mesmo com pouca força, não desistir, porque a porta está aberta, guardar a palavra de Deus, não deixá-la ser misturada e não negar o nome de Jesus nunca, na frente de ninguém. Essas são as características positivas da noiva de Cristo. Não ter ou não tem as características negativas, certo? Não deixar o primeiro amor, não deixar de olhar para as pessoas como pobres, miseráveis que vão para o inferno. Tem que não seguir a doutrina de Balaão, não seguir a doutrina dos nicolaítas, não tolerar a Jezabel que vai trazer erros à igreja, doutrinas de demônios. Não precisa conhecer as profundezas de Satanás, porque Jesus nos mostra as profundezas do reino dos céus, as belezas, as maravilhas. Não viver como se vivesse, mas na verdade espiritualmente está morto. Não ora, não lê a Bíblia, né? Quando está com os não crentes se porta como não crente. Isso não é uma coisa que a igreja verdadeira de Jesus vai fazer. Não ser negligente, ou seja, ser vigilante. Não ter obras ruins, ou seja, ter obras boas. Não ser nem frio nem quente, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, isso não existe. Não achar que é rico. Mas entender que é pobre, cego e nu e que precisa comprar de Jesus o ouro celestial, o colírio celestial e receber a veste celestial. Tá bom? Vamos lá. Então, você teve esse resumo. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Essa parte aí realmente parece que eu estou um pouco cansado, mas não estou não. Na verdade, já repeti isso 2 vezes. Espero que você tenha gostado, aprendido, tá? Não esquece de dar o seu like, compartilhar com aqueles que precisam ouvir essa palavra, tá bom? Se você não é inscrito, se inscrever, tá legal? E aí nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e Deus te abençoe.